as próprias preferências, não é? Portanto, do consumidor. Pode existir aquilo que se chama um risco moral de não oferta. Isto é, o comportamento do médico, consciente ou inconscientemente, pode levar a uma indução da procura. Portanto, a que sejam, no fundo, procurados cuidados de saúde a mais do que aqueles que seriam necessários. Inconscientemente, como já vos disse, através, portanto, destes aspectos, enfim, de falta de comunicação ou de dificuldades de comunicação, mas também pode haver, portanto, uma atuação consciente do médico no sentido de incorporar as suas próprias preferências na função de preferências do doente. Quando, por exemplo, o médico sabe que dois medicamentos idênticos têm resultados idênticos, mas que, em vez de receitar receita outro para, enfim, agradar à companhia farmacêutica que fornece esses medicamentos, está, no fundo, a introduzir a sua função de preferências, aquilo que é melhor para si. Quando, por exemplo, há um excesso de referências cruzadas, por exemplo, o que é que isso significa? Significa quando os médicos vão fazendo, portanto, recomendando colegas, exageradamente, não é? Portanto, porquê? Porque isso beneficia, no fundo, beneficia-os a eles também, porque eles também são colegas dos outros e, portanto, se cria este tipo de prática, portanto, naturalmente beneficia a classe no seu todo. Outro aspecto em que é muito frequente existir este fenómeno da procura, de uma indução da procura, tem a ver com o excesso de exames de diagnóstico. Um excesso de exames de diagnóstico que pode servir para limitar a responsabilidade do médico. Portanto, o médico, portanto, há cautela, não é? Portanto, até sabe, enfim, se calhar um meio de diagnóstico seria